A palestra de hoje tem como tema a ressurreição de Lázaro. Nós vamos contar com o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 46, porque Jesus, então, traz para nós este trecho importante que vai falar para nós, explicando corretamente, juntamente com Kardec, o que significa a ressurreição. Naquela época, um emissário das irmãs de Lázaro vai ter com Jesus, dizendo a ele que Lázaro está sofrendo. Ele pede socorro a Jesus, ele pede ajuda a Jesus. Mas Jesus diz: esta enfermidade não é de morte, foi ordenada para a glória de Deus e do seu Filho. 2 dias depois, Jesus segue para lá, para o local onde Lázaro está, e ele encontra as irmãs de Lázaro desoladas, exatamente porque ouve dizer que Lázaro já havia morrido e estava encerrado numa tumba. Mas Jesus fala com Maria de Betânia e diz: teu irmão ressuscitará. Maria de Betânia fica chocada com aquela informação e Jesus diz: eu sou a ressurreição e vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê, nunca morrerá. Então, nesta questão, no livro O Redentor, Edgar Armond abre um parênteses para explicar para nós que aquela enfermidade não era de morte. Jesus já sabia que Lázaro não estava morto, mas em estado semelhante à morte, estado cataléptico, estado de transe. Ele sabia que provavelmente Lázaro estava posto naquela condição simplesmente para que pudessem testemunhar o poder espiritual do Messias, mas também para que ficasse um ensinamento sobre a imortalidade da alma. Então vejam como, desde sempre, a espiritualidade age a favor do esclarecimento de todas as nações. Daquela época até hoje, se nós estivermos com os olhos bem abertos, nós conseguimos visualizar todos os ensinamentos que a espiritualidade amiga traz para nós. Mas nós precisamos estar despertos, e eu vou utilizar esta palavra com muita frequência na noite de hoje. Jesus sabia que tudo isso iria acontecer, exatamente para que fosse provado o seu poder diante daquele povo, e para que todos testemunhassem a imortalidade da alma. Então, segue. Em uma caverna de pedra estava o corpo há 4 dias. Lembremos que na época de Jesus existiam aquelas cavernas de pedra e, para fechar o local, lajes também de pedra enormes, que precisavam de alguns homens para colocar e para retirar. Então, era muito difícil alguém poder sair daquele local. Então, ele continua. Jesus manda que removam a laje para que possa abrir a porta. E sua irmã, Marta, diz: Senhor, mas já cheira mal. E Jesus entra em concentração, entra em oração e diz: Lázaro, vem para fora. Todos aqueles que estão no local podem perceber o corpo que se ergue aos poucos e começa a caminhar para fora. O que seria nos dias de hoje se víssemos isso? Ontem, infelizmente, eu estava num enterro, não é, família? No enterro da mãezinha, do corpo da mãezinha. Imaginemos se naquela ocasião, então, chegasse uma pessoa muito espiritualizada e dissesse: Márcia, erga
Levanta-se e venha para fora. O que seria dos meus familiares católicos se estivessem naquele local e vissem mãezinha levantando? Será que eles iam ficar tranquilos? Ora, vamos contar um fato aqui então interessante, porque poucos dias atrás, mãezinha já tinha começado o desprendimento. E precisou ser levada para o hospital, levou 3 meses o desprendimento da mãe. E aí o meu irmão falou: irmã, você está dormindo na casa da avó para cuidar da nossa mãe? Eu vou dormir aí com você. E eu falei: não, irmão, a mãe foi para o hospital, eu vou voltar para minha casa. Mas você pode ficar à vontade na casa da avó, irmão. Fica tranquilo, só vai estar você na casa, fique em paz. Vamos dizer então mais um detalhe específico. 2 anos atrás, o meu avô amado, lindo, que estudava o evangelho comigo, também desencarnou. Era a casa deste vozinho lindo. E quando eu falei para o meu irmão que o meu vozinho estava auxiliando no processo de desprendimento da mãe, juntamente com mais uma avó maravilhosa e outros familiares que eu já não me recordo, mais antigos, o meu irmão falou: o quê? Eles estão tudo lá? Falei: ai, não é lindo, irmão? A bênção da espiritualidade de luz que nos permite vivenciar este momento onde nossa mãezinha está sendo bem assistida no momento de dor no leito. Graças a Deus. Peraí, mas eles estão tudo lá na sala? É na casa que eles estão? É, irmão, que bênção, né? Eu não vou dormir naquela casa nem que a vaca tuçar. Está sendo gravado isso? Meu Deus, católicos vão todos saber. E ele, vocês acham que ele dormiu lá? Irmã, onde você vai estar mesmo? Na sua casa? Irmã, eu vou dormir na sua casa. E ele foi dormir lá. Então vejam, nem aconteceu nada. Aconteceu? A mãe levantou? Não, mãe não levantou, gente. Estava tudo normal, um enterro normal. Só eu que não chorei, que eu estava dando graças a Deus. Sim. Graças a Deus, porque foi realmente um cenário de assistência que durou pelo menos 3 meses e eu só tinha motivos para agradecer. Mas, já pensou no caso do Lázaro, então? Todo enfaixado. Amor, você veio. Minha amiga. E aí todo enfaixado e saindo. Será que o pessoal vai ficar de boa lá naquele lugar? Nem nós espíritas, né? Mas o que está acontecendo aqui? Resultado, Jesus então pediu para aquelas pessoas que estavam presentes desenfaixar Lázaro. E quando Lázaro então conseguiu abrir os olhos e visualizou Jesus, ele se lançou aos seus pés. Esta é a passagem. Nós temos importantes ensinamentos neste contexto. Vamos iniciar com o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 4. Porque lá nós temos as informações de Kardec sobre o que é a ressurreição e o que é a reencarnação. Então, ressurreição pressupõe o retorno à vida de um corpo que morreu e que a ciência comprova ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos deste corpo já estão dispersos e absorvidos. Então, vamos imaginar que um corpo que já está profundamente adoecido, que realmente já não tem condições. No caso, então, da minha mãe, sim, foi um câncer que teve metástase. Vamos, então, utilizar este exemplo. Nós sabíamos que não tinha condições de curar os órgãos que já estavam em necrose. Então, realmente foi muito sofrimento, era um corpo que já estava entrando em decomposição e não tinha condição nenhuma de permitir que a mãe ficasse mais tempo encarnada. Nós percebemos que o corpo estava se desfazendo. Então, a partir do momento que morreu, como é que ela teria condições de regressar à vida com o mesmo corpo? Isso seria a ressurreição. Se os médicos atestassem o óbito e naquele corpo mãe voltasse, seria ressurreição. Ressurreição, então, nós vamos tratar do caso de Lázaro.
Mas vamos entender melhor o que diz isso. Já no caso da reencarnação, Kardec fala para nós que é quando uma alma ou um espírito, ele volta à vida corporal num corpo novo, que foi formado especialmente para ele, que nada tem de comum com o antigo corpo, ou seja, precisa de uma gravidez. Precisa então de uma mulher que permita que este espírito se ligue ao corpo em formação, numa gestação, para que ele tenha esta condição de reencarnar e trilhar por esta vida com novas provas ou expiações que sejam necessárias ao seu desenvolvimento e o seu aprimoramento. Então, esta é a diferença entre ressurreição e a reencarnação. Nós também podemos, e neste caso, claro, e neste caso da reencarnação, nós podemos utilizar o exemplo de Elias, que depois regressa como João Batista. Vamos falar sobre o livro A Gênese, no capítulo 14. Lá nós temos curas, ressurreições. Sobre as ressurreições, Kardec vai utilizar este capítulo, pode ser 14 ou 15, tá? E vai utilizar este capítulo para falar de 3 ressurreições importantes. A primeira, a ressurreição da filha de Jairo. A segunda, o filho da viúva de Naim. E depois, a de Lázaro. Os 2 primeiros casos, tanto da menininha quanto do rapaz, Kardec diz que se tratam de casos de letargia. Eles estavam adormecidos, mas tinham aparências de morte. Como naquela situação da letargia, a circulação sanguínea e a respiração estavam suspensas, eles acreditavam que estavam mortos, porque não tinham como detectar mais especificamente. Agora, no caso de Lázaro, eles já decretavam como se fosse uma ressurreição mesmo. Utilizando então o capítulo 14, Kardec lembra para nós que as lesões dolorosas que nós temos no corpo, elas repercutem no nosso espírito por intermédio dos fluidos perispirituais. É assim que o nosso espírito vai sentir todos os efeitos dolorosos. Mas nós podemos ter a interrupção da nossa sensibilidade. No caso de uma separação de membro, então nós vamos imaginar aí no caso de uma amputação, mas, abrindo outro parênteses, Erasmo fala, lembrem-se que nós também podemos ter a dor fantasma em algumas pessoas. Mas vamos dizer que a grande maioria, decorrente da amputação, se estava com a mão machucada, vai sentir a mão? Não. Outra situação é a secção de um nervo, nos casos das paraplegias, das tetraplegias. Então, secciona-se o nervo e dali para baixo não vai sentir mais nada. Também uma outra situação é no caso da emancipação da alma. Então, vamos lembrar que a emancipação da alma vai acontecer quando o nosso corpo físico adormece, e a nossa alma ganha liberdade, sai do corpo, mas permanece ligada a ele pelo cordão fluídico. Então vamos dizer que eu machuquei meu pé. Eu fiz um ferimento no meu pé. E eu estou com o corpo adormecido. O meu espírito que soltou-se e foi estudar por aí com vocês, que são muito estudiosos. Nós estamos todos aqui estudando juntos em sonho. Será que eu estou sentindo meu pé? Eu estou curtindo muito o nosso estudo, estou amando o que a gente está aprendendo. Eu estou sentindo a dor do meu pé? Não, nem estou aí para o meu pé, que está lá na minha cama, lá, ó, apagadão. Está lá latejando, eu estou sentindo daqui? Não. Então, no caso da emancipação da alma, ele fala que é uma insensibilidade momentânea e, no caso aí, sem lesões mais graves. Tá? E aí ele fala, pode ocorrer também a modificação molecular do fluido perispiritual, que tira temporariamente essa transmissão da sensibilidade. Isso quer dizer que no caso de um combate, vamos dizer que o militar, ele está ali no auge do estresse, do nervosismo, correndo. Lembra do Rambo? Mas esse mentor, ele me manda, gente, cenas dos filmes. Vocês não estão entendendo. Agora ele está querendo todo mundo assistindo a Netflix. Não sei qual é o interesse dele nisso.
Alguém lembra do Rambo? Vamos lá de Rambo, então. O Rambo, eu adorava o Rambo quando eu era criança. O Rambo, ele saía lutando. Gente, o Rambo não ficava todo lascado? Feriam, eles jogavam ali a faca e baleavam o Rambo. Ele parava de lutar? Parecia que ele nem sentia dor, né? Então o exemplo bate aqui com o que ele está querendo apresentar para nós. No ardor do combate, o militar nem mesmo sente os seus ferimentos. Por causa disso, a sensibilidade está preservada, mas é por causa desta sensação dele que ele não consegue sentir a dor. E fala que também tem aí relação com os convulsionários e com todos os mártires, que apesar de sofrerem, eles conseguiam suportar dores imensas por conta da sua causa nobre. Então, faz jus também ao que nós estamos falando. E ele diz aqui, Kardec, em certos estados patológicos, quando o espírito deixa o corpo e o perispírito está preso a este corpo apenas por alguns pontos, nós vamos perceber no corpo todas as aparências de morte. Então, vejam, estava falando da minha mãezinha que estava no processo de desprendimento. Vamos usar então esse exemplo. Ele está usando isso porque está muito fresco na minha memória, me desculpem. Então, o que acontece? O espírito já está se desprendendo, mas ainda tem alguns elos que o prendem ao corpo físico. E quando nós chegamos para visitar, os familiares se espantavam com a cena. Ficavam chocados, porque falavam, meu Deus, ela era bela. Como que ela está nessa situação? Tinha gente que entrava e saía rapidinho. Por quê? Tem todas as aparências de morte e qualquer um, só de olhar, fala, tá no quase essa daí. Bico do corvo falam, né? Tá já batendo as asas. Por causa disso, porque os elos já estão quase todos soltos. Então a vitalidade do corpo é a mesma? Nem poderia ser, porque quem traz esta vitalidade, esta luz que irradia é o espírito. Então, por isso fica tão diferente assim. E aí ele ainda afirma, algumas partes do corpo, elas podem entrar em decomposição sem que a vida esteja completamente extinta. Vamos lembrar, alguém já teve acesso aqui, a Lilian com certeza, a pessoas que tenham tido úlceras de pressão? Já? Quantos? Poucos até. São as escaras. Melhorou assim? Desculpa, gente. Então levanta a mão de novo, vamos ver se mudou. O quê? Desculpa aí as úlceras de pressão, então. Fisioterapia é uma tristeza, gente. Úlceras de pressão ou escaras, então aquele ferimento que acaba ocorrendo com um paciente que está muito tempo no leito, vai ferindo a pele, vai formando realmente aquelas feridas que podem ser muito proeminentes. A gente pode falar que isso é como se fosse uma decomposição, é um estado de decomposição sim, quando a pessoa ainda está viva. Não tem um cheiro muito forte, um odor fétido, como se fosse de carne podre? É putrefação, né? Estado de putrefação. Então, é disso que Kardec está falando. O mentor ainda envia para mim aqui a imagem de um pé diabético, que também é mais ou menos a mesma história, tá? E no caso da minha mãezinha, era um útero que estava com necrose. Então, ela eliminava uma secreção com odor de putrefação, tá? Então, realmente é como se essa pessoa estivesse, como não, a gente pode falar que é um exemplo bem pertinente, está em decomposição ainda em vida. E aí ele fala, enquanto não tenha rompido o último fio que liga este espírito, o perispírito ao corpo, um fiozinho que ainda está lá, a qualquer momento ele pode retornar ao corpo. Seja por... a qualquer momento, ela fez assim. Seja por ação energética da própria vontade deste espírito, ou por algum influxo estranho, este espírito pode voltar ao corpo, e isso explica
ser chamado ao corpo, e Kardec fala bem assim, e isso explica alguns prolongamentos da vida. Agora essa todo mundo já percebeu. O doente está ali nas últimas. Ah, vocês já sabem o que eu vou falar, né, danadinhos? E aí o médico fala assim: olha, família, agora é a hora da despedida. Ele realmente está no finalzinho da vida. Se alguém ainda tiver que falar alguma coisa ou fazer uma visita, avisem todos, porque ele realmente, provavelmente não vai passar de hoje para amanhã. É um horror. De repente, o doente, você entra no quarto, o doente está dançando um frevo. Todo feliz da vida, querendo comer um bacalhau, sei lá das quantas, muito, muito feliz. E você fala, esse médico é louco, porque o doente melhorou tanto que daqui uns dias vai ter alta. Alguém já viu uma situação dessas? Ah, todo mundo? 100%? Então vamos lá. Quase, hein? Teve gente que não quer levantar a mão de vocês, ainda vão levantar as mãos. Então, neste caso, é isso. O espírito que estava já indo, mas tinha um fiozinho, ele volta com tudo para dar o ar da sua graça. Eu não lembro onde foi que eu li, tá? E Erasmo falou, realmente, isso pode acontecer, esta permissão dele retornar ao corpo, porque ele fica ali cheio de vitalidade. O que é que acontece com a família? Estava desesperada a família. Ah... será que eles ficam tranquilos? Estava todo mundo do lado do leito. Ai, Pai nosso que estás no céu. Depois que acontece isso, eles falam, vamos dormir em casa. Né? Eles falam assim, vamos dormir em casa, está tudo bem, gente, amanhã é alta. Eles se afastam e aí tudo fica tranquilo para ele partir. Ah, tão bonito, né? Eu acho bonito, amiga, o processo de desprendimento. A mãe foi, o pessoal estava tudo chorando e eu estava, graças a Deus. Porque lá é melhor do que aqui para a mãe que estava na cama desse jeito, não é? Graças a Deus. Então aí, ó, eu feliz depois do... O enterro foi a família com certeza vai pedir a camisa de força. Tá gravando? Ai, meu Deus. Então aí a gente continua aqui. Quando as últimas moléculas do corpo fluídico se destacam do corpo, o que acontece, gente? Soltou tudo, e agora? Tem jeito agora? Agora é só bater a asa e voar, porque aí é impossível o retorno à vida corporal, e aí realmente óbito, acabou, não vai voltar mais. Porque todos os elos já foram quebrados e ele não tem nenhum tipo de ligação com este corpo físico. Acabou. Vamos trabalhar com o livro Parábolas e Ensinos. Eu vou pegar. Ah, já tá, olha, já está aqui fluidificada. Olha que bênção. Gratidão, FEPEC. Então, nós vamos falar que, através do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, a morte, nesta narrativa de Lázaro, nós podemos visualizar essa questão da morte especificamente, mas a morte tem dois aspectos. O aspecto físico e o aspecto psíquico da morte. No caso de Lázaro, nós podemos perceber o aspecto psíquico da morte, não o aspecto físico. O corpo de Lázaro estava morto para ele ter... Não, não estava morto. Era a mente de Lázaro que estava morta, vamos dizer assim, segundo Caibar Schutel. Ele diz ainda que foi um fenômeno cataléptico, que pode durar de 2 horas até 4 ou 5 dias. E no texto evangélico, quantos dias ele estava lá? 4 dias, então já deu certo aqui com Caibar Schutel. Ele ainda fala, a catalepsia, ela apresenta todas as aparências de morte. Então, se você se lembrar aí do último morto que você viu, do último cadáver que você viu, você pode lembrar que este corpo apresentava rigidez. Tem sensibilidade? Insensibilidade. Vai ter perda da inteligência,
acabou tudo, e vai ter aspecto cadavérico. O que acontece quando está no processo de desprendimento, que a gente viu lá? Pouco a pouco, e foi isso mesmo que aconteceu, não foi, família? Pouco a pouco, a pessoa vai mostrando tudo isso daqui. Então, a primeira coisa que aconteceu na minha mãe foi a perda da sensibilidade. Ela gritava por causa de uma dor do quadril, porque o câncer estava ali. A gente não conseguia dobrar a perna da mãe. Ela urrava de dor. Um belo dia, a minha mãe parou de sentir dor na perna. Falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Depois foram acontecendo alguns outros transtornos, mas a pessoa vai começando a ficar meio confusa, vai reduzindo o quanto fala. As conversas vão se tornando cada vez menores, cada vez fala menos e menos. E você... Oi? Mais baixo. E você dá um bom dia e a pessoa não responde mais. Mas o corpo ainda vive. Só que você percebeu que já tem o quê? Um rebaixamento do nível de consciência, né? Então, depois vai entrar realmente esta rigidez. E o aspecto cadavérico, nós não falamos que pode ser que esteja ainda com alguns fiozinhos, quem entra na casa fala, nossa, tem aquele aspecto cadavérico. Então, no caso da catalepsia, olha que interessante. Ele está morto? Não, mas ele apresenta tudo isso. Então, isso era muito comum na Judéia. E lá na Judéia, vocês sabem o que acontecia? Os enterros eram imediatos. Tem uma outra passagem bíblica, eu não sei se está em Levítico, mas eles tinham, os levitas, infringiram a lei de Deus. E eles cuidavam ali do tabernáculo, né? Eles não podiam entrar naquele local estando impuros, mas eles estavam. Então, conta-se lá no livro evangélico, que quando eles adentraram aquele local estando impuros, veio ali o poder de Deus e fez os dois caírem no chão. Conta-se mortos. Mas o que foi determinado? Podem enterrar os corpos. Você sabe se ele estava morto? Você sabe se ele estava morto? Alguém te contou se ele estava morto? Você foi lá ver se estava respirando? Não? Quem é que me garante que eles estavam... quem é que me garante que eles estavam mortos, gente? Porque caiu duro, falavam o quê? Pode enterrar que está morto. Aí eu estava dando palestra numa outra casa falando sobre isso, né, gente? Teve um senhorzinho, que era uma graça, que falou para mim que diz ele que é no ano de 1969. Uma pessoa muito famosa, você sabe quem é? Gente, todo mundo sabe, eu não sabia. Boa, moça, é isso aí. Então, aí eu posso sair daqui e levar o microfone para ela? Ó. A mãe dela que contou para ela. A mãe conta porque eu sou nova. Deixou as marcas de unha, né, Paula? Vocês ouviram? Então, o que acontece? Ele foi enterrado, estava morto. Só que quando abriram o caixão, ele estava virado ao contrário. Ele estava virado ao... Ai, que horror, gente, que horror. Ele estava virado ao contrário e tinha marcas de unha no caixão. Que horror. Isso sim é um horror. Isso é um horror. Então, quer dizer, se isso aconteceu... Ele falou 1969, não sei direitinho, tá? Se isso aconteceu no ano de... Gente, ano de 1969 foi ontem. Foi esses dias. Então, quer dizer que a coisa era séria lá na Judéia, na época de Jesus, né? Já pensou? Que não tinham os aparelhos sofisticados, como temos hoje, para analisar as ondas cerebrais, para saber se alguém realmente está morto ou vivo. Então, viram aí como tudo é possível, e naquela época a coisa era grave mesmo. E aí, por que eu estou falando de tudo isso? Vamos lembrar, então, da caverna de pedra. E Lázaro estava lá, no fundinho da caverna de pedra, e o que é que estava tampando a entrada da caverna? Uma laje de pedra, ainda para completar. Será que Lázaro, se ele voltasse do estado cataléptico,
que ia durar ali uns 4, assim, eu já estava quase acordando, né, gente? Coitado do Lázaro, né? Estava já ali despertando. Mas aí, vamos dizer que Lázaro despertou, eu não sei como é que ele ia tirar aquelas faixas, coitado dele, né? Mas eu não sei, de repente ele fazia ali um break, conseguiria tirar as faixas, e como é que ele ia abrir a porta de pedra? Vocês já pensaram nisso? Não ia conseguir. E aí o que ia acontecer com ele, minha irmã? Ele ia morrer do mesmo jeito. Então, salve Jesus, que de qualquer forma foi ali para retirar o Lázaro daquele tormento, né? De qualquer forma, Jesus é Jesus. Então, Jesus, conhecendo a natureza de Lázaro, sabendo que Lázaro tinha crises de catalepsia, Jesus, porque era dotado de dupla vista excepcional e, por que não dizer, clarividência, segundo o próprio Caibar Schutel, Jesus verificou a moléstia psíquica de Lázaro. E, desta forma, ele teve a certeza que não se romperam os laços perispirituais que uniam Lázaro ao corpo. E, por isso, ele disse que esta enfermidade não é de morte. Então, simples assim. Lázaro, de fato, não estava morto, não estava, era um fenômeno psíquico. Mas, em decorrência de tudo isso, nós vamos trazer sempre o nosso trabalho para o nosso dia a dia e para a nossa evolução espiritual, porque não faz sentido para a nossa reforma íntima se nós chegarmos aqui, tivermos todo esse conhecimento, que realmente é grandioso, trazido por Kardec e por outros escritores nobres, mas se nós não conseguirmos trazer nada para as nossas reflexões pessoais. Então, nós vamos finalizar a palestra de hoje com o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, porque ele diz que nós também, retirada a pedra do egoísmo, podemos ouvir meio confusos o verbo amoroso do amado Mestre Jesus. Ele nos convoca à luz e nos convoca à verdade. Nós estamos vacilantes, semi-despertos, como Lázaro, nossos olhos nada percebem, estávamos como mortos para as realidades da vida, e é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Quantas vezes nós percebemos, e eu estava falando em tom de gracejo, para alegrar a noite de vocês, eu estava falando do desencarne da minha mãe, e nós percebemos o quanto as ocasiões da vida são dolorosas para nós, não é? Eu tenho dito que todos nós somos sofredores. Crianças, adultos, os idosos, os animais sofrem. Vocês pensaram nisso? Os animais sofrem, os desencarnados sofrem. Todos nós aqui nesta terra somos sofredores. Mas quantos de nós conseguimos sofrer bem? Quantos de nós conseguimos analisar as situações do nosso sofrimento e dizer: eu compreendo, Pai. Eu realmente mereço passar por esta situação para sair melhor, porque eu vou aprender com tudo isso. Então, nós nem sempre estamos despertos. Nós nem sempre estamos com os olhos realmente abertos para que possamos enxergar todas estas provas como provas que são abençoadas para a nossa edificação. Da mesma forma que Lázaro, é como se nós estivéssemos nesta terra mortos, porque nós não aproveitamos tudo o que a vida nos oferece. Quantas vezes os seres de luz, e eu falei para o irmão, né? Eu falei: irmão, eles estão perto de nós, eles estão do lado da nossa mãe o tempo todo, estão nos fortalecendo, estão acalmando os nossos corações, e a nossa família da espiritualidade está presente.
Mas quantos conseguem realmente sentir num momento tão doloroso e que não seja a morte, que seja só a enfermidade, que seja uma falta de emprego, que seja uma traição, que seja brigas domésticas por momentos quaisquer que forem, quantas vezes nós conseguimos só sentir a espiritualidade amiga tão perto de nós? Ou melhor, mesmo não sendo médiuns ostensivos, quantas vezes nós não precisamos nem ver como Tomé, nem ouvir como Pedro, mas nós temos a certeza, por causa da nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda. Nós temos fé em Deus e sabemos que Ele só faz as coisas para o nosso bem, porque nos ama muito. E nós falamos, eu sei que a assistência do Pai me promoveu o contato com os seres que estão aqui. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu sei que eles estão comigo. Será que nós fazemos isso no dia a dia? Não? Aqui também não? Então é normal nós sermos como Lázaros. Mas os Lázaros devem sim permitir que Jesus retire a pedra e devem sair enfaixados e permitirem que a assistência espiritual amiga retire a faixa e que também os amigos encarnados retirem a faixa para que possamos ver a luz e ter a certeza deste amparo. Vejam, é que eu estou falando muito desse assunto porque eu aprendi tanto, teve coisas tão lindas. É ótimo, porque num momento de dor é que nós percebemos o quanto nós estamos amparados, não é verdade? É no momento da dor. Aí eu olhei, minha amiga Lilian estava lá ontem, gratidão. Gratidão, amor. E aí, por favor. O nosso sofrimento. No caso da minha mãe, o senhor está falando da família desencarnada? Da minha família desencarnada? Já. Só a família deles já beneficiou esse processo. A calmaria da mãe, a aceitação da mãe veio exatamente por conta destes amorosos que estavam ali. Paula, mas a sua mãe teve merecimento também. A minha mãe teve. Vários fatores, né? Ela tinha um coração lindo. Então foi o que eu estava falando lá para todo mundo, pessoal chorando, triste. Eu, amigos e familiares, a minha mãe abriu as portas do coração para vocês. E a minha mãe envolveu todos no seu amor. Então daí está o merecimento dela, eu creio. Então nós recebemos o amparo dos desencarnados e dos encarnados, que sempre estão conosco para retirarem as nossas faixas, sejam elas faixas de orgulho, ambição, de desatino, de ódio, de ressentimento, de mágoa, mas nós precisamos nos libertar dessas faixas, porque enfaixados nós conseguimos andar? Ninguém vai tentar dar um passo, tomba e cai. Então nós precisamos nos libertar da faixa. Se nós permitimos, porque nós também temos que dar a permissão para a espiritualidade amiga e para os amigos encarnados, porque se eu fecho as portas para as pessoas, se eu sou amarga, se eu sou carrancuda, se eu sou violenta, as pessoas vão se aproximar de mim para me auxiliarem na retirada da faixa? E os amigos espirituais, eles têm como se aproximar de mim? Também não, porque eu tenho que estar em prece, eu tenho que estar com os pensamentos mais elevados, permitindo a entrada destes seres de luz. Uma vez retirada a faixa, eu consigo caminhar. Mas por onde nós devemos caminhar? A marcha deve ser consciente, deve ser lúcida. E eu só consigo isso com o quê? Ninguém sabe. Ai, meu Deus, ninguém consegue. O quê? Era outra coisa que faz assim, ó. Com o Evangelho.
O Evangelho que traz tudo, todos os esclarecimentos que nós precisamos ter para seguir na terra. E aí ele traz amor, ele traz a fé, ele traz tudo isso. É o Evangelho que nos envolve no amor de Jesus, porque acrescenta tudo o que nós precisamos saber. Com o Evangelho na mente e nos corações, nós nos tornamos pessoas mais caridosas. E a gente ouve falar o tempo inteiro que fora da caridade não há salvação, porque quando nós estendemos a mão, que é o que você estava falando do servir com desapego, quando nós conseguimos ofertar sem esperar nada em troca, de forma material e de forma moral, quem mais ganha somos nós, como você disse. E é desta maneira que eu sigo com passos firmes. E eu sigo me envolvendo com a sociedade de forma geral. A primeira sociedade que começa lá em casa. A segunda sociedade que pode ser aqui para as crianças. Também é a evangelização, é a escola, é o nosso ambiente de trabalho. Eu sigo doando em todos os lugares, porque eu sou a mesma pessoa. Então eu preciso caminhar com passos firmes, certeiros e com lucidez, sem deslumbramento com a matéria. Eu só consigo fazer isso com Jesus. Se eu não tiver Jesus, eu posso até ter retirado as faixas, mas os meus passos são vacilantes. Eu caminho com medo, com insegurança. Sabe aquela pessoa que vai sair daqui ali, mas está escuro. Não, de noite eu não vou, porque eu tenho medo. E se chegar um assaltante? Ah, não, assaltante não dá. Eu não vou falar com aquela moça ali, não. Faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Eu não sei o que ela pensa da minha pessoa, de repente não simpatiza comigo. Não vou. Eu não sei como é que você é na sua intimidade, eu também não vou falar com ela. Eu acho que eu não venho aqui porque de repente as pessoas não gostam do meu trabalho, eu não venho mais. Sabe aquela pessoa insegura? Aquela pessoa que tem receio de tudo e de todos? Por que que ela é assim? Porque quem está com o mestre, ele se envergonha de falar coisa bonita. Ele tem medo das pessoas, nós somos todos irmãos. E nós estamos em situação de igualdade. Todos caminhando nesta terra, todos nos desenvolvendo, errando e acertando um pouquinho todo dia, todos em processo de aprimoramento. Por que que a gente tem que temer? Ainda tem mais. Mas você não tem medo de assalto, Paula? Cada um atrai para a sua vida o que estiver precisando suportar e enfrentar para se elevar. Ninguém foge da luta porque as provas já estão marcadas. Então precisa ter tanto medo assim? Não. Precisa ter juízo, precisa ter discernimento, mas não precisa estar com medo. Então retirada a faixa de posse da consciência, da lucidez, porque você tem o Evangelho, você marcha com fé, com decisão, consciente do seu papel na sociedade. Você trabalha com afinco, porque você é uma boa mãe, sabe da sua missão. Você é um bom pai, sabe da sua missão. Você sabe que tem um papel a desempenhar aqui nesta terra, porque ninguém reencarna para ficar à toa. Tem um propósito, tem uma tarefa para desempenhar. Você sabe que está aqui todos os dias, porque cada dia é muito importante. Vai vir uma coisa nova. Aproveita, fica de olho aberto para saber o que tem de especial naquele dia para você. Por que que hoje foi um dia comum? Existe dia comum? Não. Existe o dia. É o dia de hoje. Então você sai desperto, esperando onde é que você vai ter uma lição produtiva. É assim que as pessoas lúcidas caminham. E foi isso que eu falei para o Mano. Mano, não é simplesmente a morte. É todo o contexto. É analisar quem foi esta pessoa que não foi só nossa mãe. Foi nossa irmã no processo evolutivo. O que essa pessoa desempenhou aqui? Será que nós já reparamos, resgatamos com ela ou aprendemos tudo o que devíamos aprender? O que foi que esta ocasião toda ensinou e por que a família teve que se unir?
Nós precisamos analisar as coisas da nossa vida para que possamos aprender cada vez mais. Eu agradeço imensamente a todos pela oportunidade que tive esta noite com Erasmo. Tenho a certeza de que nós, mesmo sendo Lázaros, podemos, com o auxílio da espiritualidade amiga, retirar estas faixas e estarmos livres e lúcidos para sermos pessoas cada vez melhores na sociedade de forma geral. Para que possamos finalizar o trabalho em questão, façamos uma prece. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente pela oportunidade que tivemos esta noite de estarmos em contato com a espiritualidade amiga para recebermos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Pai, forneça a cada um de nós discernimento. Neste momento, nós solicitamos os teus emissários de luz para que possam nos ofertar inspirações. Que possamos compreender, Pai, se estamos realmente desempenhando o que é da tua vontade. Se nossa vida está sendo produtiva, se nós estamos realizando as boas ações na vida das outras pessoas, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Que eu possa rever os meus passos, que eu possa analisar as minhas atitudes e saber se estou realmente lúcida e desperta caminhando neste mundo. Se faltou alguma ocasião em que podia ser útil e auxiliar o meu semelhante, me fornece, Pai, esta sabedoria para que eu possa caminhar rumo a Ti. Nós agradecemos ao amigo Erasmo por esta elucidação, graças a Deus. E solicitamos aos amigos espirituais que neste momento, em contato conosco, possam adentrar os nossos lares, percorrendo cada cômodo, levando fluidos salutares, fluidos de refazimento, que possam percorrer todos os ambientes. E se neste local houver algum irmão mal intencionado ou mal esclarecido, que ele seja trazido para esta casa, que é pronto-socorro e escola. Graças a Deus. Pai, nós também pedimos por nós, se aqui presente houver algum irmão que precisa tratar o seu corpo físico, tem alguma moléstia, alguma enfermidade, Senhor, opera a cura, envia os recursos salutares apropriados para o refazimento, sara esta dor, promove o alívio, que nossos irmãos possam sair daqui com as mentes tranquilas, o coração cheio de luz e o corpo com alívio. Graças a Deus. Também pedimos por nossos irmãos encarnados e desencarnados, recém-desencarnados também, que possam receber de nós os fluidos salutares para o refazimento do corpo físico, perispiritual, psíquico, afetivo. Encaminha, Pai, para aquele meu ente tão amado, para que ele possa se fortalecer, se elevar e prosseguir. Graças a Deus. Nós pedimos por todos os ambientes de trabalho, para que tenhamos fortaleza moral, para que possamos suportar o cansaço em decorrência de nossas necessidades materiais. Fornece amparo, Pai, que nunca nos falte o trabalho honesto e o pão de cada dia. Graças a Deus, Senhor. E que possamos, Pai, de posse de todas as informações, que possamos ser caridosos com o nosso semelhante, levarmos consolações, sorrisos,
abraços acolhedores, que possamos ser aquele semelhante que a imagem de Jesus abre os braços e diz: vinde a mim, para confortar aqueles que necessitam de nós. Graças a Deus. Agora solicitamos assistência para esta casa de oração. Que os teus emissários possam proteger todos os ambientes desta casa de luz e também promover aos trabalhadores encarnados e desencarnados a sustentação necessária, a fé que conduz nos trabalhos edificantes, para que tudo possa prosseguir, abrindo as portas para receber todos estes que necessitam de amparo espiritual e educação religiosa. Graças a Deus. E assim pedimos, nos despeça em paz, Pai, que possamos retornar aos nossos lares melhores do que quando estávamos ao entrar nesta casa de oração, que possamos ser envolvidos pelos trabalhadores espirituais, os nossos mentores estejam mais próximos de nós, que possamos estar receptivos, que possamos sentir a presença deles e seguir com fé e boa vontade a exemplo do Mestre. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão.